Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos 1. Ah, Estamos falando sobre circuitos contendo capacitores, né? Que são circuitos RC, que nós vimos na última aula, né? Já vimos na primeira aula de capacitores, capacitores puros, né? Apenas capacitor e fonte de tensão, fonte de corrente. Na última aula nós vimos circuito com capacitor e resistor apenas, tá? Hoje nós vamos ver circuito RC, né, resistor capacitor, em série com uma fonte de tensão e logo na sequência já circuito RC paralelo com fonte de corrente, tá? Tudo hoje mesmo. Então, só uma revisão, né, o que é um capacitor, né? São duas placas paralelas com um dielétrico no meio, né? E a equação principal aí que a gente usa é essa equação aqui, né, que é uma das equações, né, que é a equação no formato diferencial e a outra equação que é no formato de integral, tá? Então, uma a gente usa para calcular a corrente a partir da tensão e a outra a gente usa para calcular a tensão a partir da corrente, tá? Na última aula nós vimos esse circuitinho aqui, né, composto por um capacitor e um resistor, tá? Então a gente fazia aqui, eu resolvi isso aqui por nós, né? Nós queríamos encontrar a tensão nesse capacitor. Então a gente somava as correntes nesse nó aqui. O ideal é colocar as duas correntes para baixo, tá? Mas nada impede de colocar a corrente R para cima também. Mas a corrente do capacitor, pessoal, se a gente quer a tensão nessa polaridade aqui, né? Com o mais em cima no capacitor, a corrente tem que entrar no positivo do capacitor. Então essas duas polaridades aqui precisam concordar, tá? E os circuitos que a gente vai ver vão ser circuitos simples, tá? Não vou complicar muito circuitos RC, onde o negativo do capacitor geralmente vai estar aterrado aqui, tá? E daí, usa as equações auxiliares, aplica a lei de Kirchhoff nesse nó aqui, substitui essa equação aqui, né? E essa equação aqui. E daí joga tudo que tem tensão para um lado, que não tem tensão para o outro, né? Tudo que tem o T vai para o outro lado, né? Integra dos dois lados, resolve a equação e chega nessa equaçãozinha aqui, tá? Então essa equação vale para T maior que zero, e nós temos uma equação que é um decaimento exponencial, que a gente chama, né? Que é a descarga do capacitor, tá? Que é como se fosse aquele reservatório de água esvaziando, né? A tensão no capacitor ela não pode variar abruptamente, isso aqui é um critério importante, tá? E é isso aí que nós vimos na última aula, tá? Ficou dúvidas daqui? Tranquilo? Alguma dúvida na última aula? Então vamos continuar, tá? Então, continuando, né? Hoje nós vamos ver então o circuito RC série, tá? Com fonte de tensão, tá? Então esse circuitinho é composto da seguinte forma: nós vamos ter pelo menos um capacitor e um resistor e uma fonte de tensão, tá? E daí esse circuito geralmente a gente começa a analisar ele a partir de algum ponto de operação, a partir de algum momento, né? Geralmente é no momento onde essa chave aqui fecha, tá? Então lembrando daquela chave que eu falei na última aula para vocês, nós temos aqui ó, uma chavezinha que em t igual a zero ela vai fechar, vai fazer esse movimento. Esse ponto aqui é fixo e essa parte aqui é móvel, ela vai vir e tocar esse ponto aqui. Vai ficar um circuitinho assim, tá? Então nós vamos ter um circuito T menor que zero com a chave aberta e um circuito para T maior que zero com a chave fechada, tá? E daí, nesse caso, essa tensão do capacitor aqui, ela já começou com um determinado valor, tá? Ela já começou com uma tensão V0 ali, que daí essa tensão vai a partir daquela tensão V0, ela vai carregar ou descarregar, tá? Nós temos aqui as equações auxiliares, tá? Nós temos as equações a equação do resistor, então tensão no resistor é R vezes I, a equação da corrente no capacitor e a equação da tensão no capacitor, tá? Então, sempre vamos ter essas equações de posse aqui, vocês vão ter elas, então vocês partem a análise a partir dela, tá? Então, como eu falei, nós temos dois circuitos. O primeiro circuito que a gente vai analisar é para T menor do que zero, tá? Então, para T menor que zero, como é que fica esse circuito aí? Tá? Para T menor que zero, a chave, então, ela está aberta, tá? E a tensão em zero, em VC de zero menos, né, que é um pouquinho antes da chave fechar, tá? Então, entendam esse menos aqui, né, vocês viram lá em limite, né, quando é um limite pela esquerda, né? Então seria a tensão em zero um pouco antes da chave trocar. É isso aqui que esse zero menos significa, tá? Porque em zero a chave fecha, tá? Então em zero menos ela está aberta, tá? Então em t igual a zero a chave é fechada, então ocorre então a carga e descarga do capacitor, tá? Daí o que vai acontecer?
Antes, o meu capacitor estava carregado com V0, e depois que a chave fechar, nós vamos ter um circuito assim, né? Essa chave vai fechar e vai ficar um circuito RC série, né? Por isso que o nome é RC série, com uma fonte de tensão, tá? E daí, pessoal, como é um circuitinho série, e nós podemos pegar e usar lei de Kirchhoff das tensões, das correntes aí, da mesma forma que a gente sempre fazia, tá? Então aqui, ó, o melhor nesse tipo de circuito é usar o somatório das tensões dentro da malha igual a zero, né? Que seria a lei das malhas, ok? Então, se eu somar as tensões dentro dessa malha, tem que fechar a zero, ok? Que nem vocês já faziam antes. Então, se eu sair desse ponto aqui, ó, né? Colocar como sendo a corrente circulando no sentido horário aqui, né? Que seria a corrente, ó, no sentido horário, essa corrente faz isso aqui, ó, e entra no positivo do capacitor, então ela é a corrente do capacitor, tá? A gente sempre considera, no caso do resistor também, quando a corrente está entrando assim no resistor, aqui é o positivo, e essa é a corrente dele, né? E aqui a corrente entrando no positivo do capacitor é a corrente dele, tá? A corrente do capacitor, tá? E então, essa corrente da malha aqui é a corrente IC, ok? E daí a gente soma as tensões dentro dessa malha, né? Vai ter suas polaridades, né? Mais e menos do resistor também. E daí a gente soma ela. Saindo desse ponto aqui, nós vamos chegar no terminal negativo, tá? Menos Vs, que é a tensão da fonte. Vamos chegar lá em cima mais Vr, que é a tensão do resistor. E vamos descer aqui, ó, chegar no mais Vc, que é a tensão no capacitor, tá? O que é o nosso objetivo? Encontrar a tensão no capacitor, ó, tá? Tensão no capacitor, beleza? Então, uma coisa que facilita aqui, ó, é que todos os termos aqui, esse termo aqui é constante, é um Vs, né? Então vai ser tipo menos 10 volts aqui, tá? O que eu quero encontrar é Vc, tá? Vc já está aqui, ó, tá? Então esse termo tá bem como a gente quer, tá? Já está pronto. A única coisa que depende da corrente, que se depender da corrente, vai depender da tensão do capacitor também em algum momento, né? Então aqui, esse VR, nós precisamos pegar e trocar ele, ou substituir por alguma coisa que dependa da tensão do capacitor também, tá? Se a gente pegar e ver o que é a tensão no resistor, é o que nós já fazíamos antes, é R vezes I, tá? R vezes I. Onde I é o R aqui, pessoal, é a corrente no resistor. Como é um circuito série, a corrente no resistor e do capacitor são iguais, né? Porque dentro da malha aqui, a corrente que está passando aqui, o IR, ela vai passar aqui, ó, no capacitor. Então, o IR e o IC são iguais, tá? Beleza? Então, se a gente pegar no lugar desse IR aqui, a gente trocar por isso aqui, ó, tá? O que vai acontecer? A corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor, tá? Então, na hora que a gente substituir ali dentro, ó, a equação vai ficar o R aqui, ó, vezes o C vezes o dVc dt, tá? Então, essa equação, ela tem uma constante aqui, digamos, menos 10, uma constante multiplicando a derivada da tensão e a tensão, tá? Então, só tem que ter apenas tensão ou derivada da tensão, não pode ter outra coisa aqui, tá? Ou uma constante, tá? Agora, não pode ter corrente, ou IC, ou IR aparecendo nessa equação aqui, tá? Tem que ser puramente só pode ter uma variável ali, que é a variável que a gente quer encontrar, e o tempo, tá? Ok? Então, aí, dividindo por RC e fazendo e mudando esse carinha aqui para o outro lado, né? Mudando para aquele lado lá. Então, vai dividir com esse RC, vai ficar no formato padrão que a gente via antes. Só que antes era igual a zero aqui, né? Agora vai aparecer um termo aqui, ó. Ok? Então, é a derivada da tensão mais a tensão sobre RC igual a uma constante. Tá? Isso aqui é uma constante, é um número. Ok? Beleza? Então, a única coisa que mudou da equação da aula anterior é que antes era igual a zero aqui e agora é igual a uma constante. Tá? Só isso. E essa constante, pessoal, de onde é que vem esse sinal aqui? Ela vem do Vs. Ó. Então, se o Vs fosse igual a zero, a gente voltava para o caso anterior. Tá? Então, onde é que entra a tensão na equação diferencial? Ela entra do outro lado da igualdade, tá? Como uma função que vai mudar o valor da tensão do capacitor. Tá? Isso aqui tem até um nome. Tá? Quando essa função aqui a gente chama de função forçante. É a função que força a tensão do capacitor ir para um valor diferente. Tá?
Beleza? Tranquilo? Todo mundo acompanhando ainda? Pausa para absorção, hein? Tranquilo? A lição só fez uma... Tá feia a coisa. Tá nada, tá nada, tá nada. Tá nada. Tá nada. Tá. Então a pergunta é como é que a gente resolve essa equação aí? Tá? Como é que a gente resolve ela? Tá? Então toda equação, isso aqui então é uma equação diferencial, né? Tá? Então isso aqui é uma equação diferencial que representa a dinâmica da tensão no capacitor. Tá? Representa a dinâmica do capacitor. Então a pergunta é, qual que é a equação que substituído aqui dentro desse VC faz com que essa equação fique igual? Tá? Fique igual a ela, né? Então, qual a equação que a derivada dela mais é a função dividido por RC igual uma constante VS sobre RC? Tá? Então, essa é a pergunta. Tá? Então, o VC é uma equação, não é mais um número como era antes. Tá? Então, nós temos que resolver essa equação aqui. Ó. Como é que a gente faz para resolver? Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Tá? Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento de antes. Ó. Nós vamos pegar e tentar deixar tudo que tem tensão de um lado e o que não tem tensão do outro. Tá? Então, aqui ó, nós vamos fazer o seguinte: ó, nós vamos pegar esse número aqui e passar para o outro lado. Tá? Passar para o outro lado. Então, vai ficar menos VC sobre RC. Tá? Só que como aqui já tem um RC, ó, ele vai ficar em evidência. Ó, tá? E daí esse VC vai ficar negativo. Ó, então, menos VC ele fica assim. Ah, daria para fazer, ficaria assim, ó, VS sobre RC menos VC sobre RC, né? Daí esse RC nós vamos colocar em evidência. Ó. Então, vai ficar aqui em evidência. Tá? Eu não vou colocar na frente, eu vou colocar embaixo, né? E daí, só que eu quero que esse sinal de menos apareça aqui. Ó. Isso aqui é muito importante, ó, que esse sinal fique na frente. Então, para que eu tenha um sinal na frente negativo, eu tenho que inverter o que está dentro do parênteses. Ó. Então, antes o menos estava no VC. Então, agora o VC vem para frente menos VS. Tá? Entenderam? Ó? Tem que trocar a ordem do que está dentro do parênteses para que ele fique igual a esse cara aqui. Ó. Tá? Porque eu preciso desse negativo na frente. Porque esse negativo depois vai ir lá na exponencial, lá em cima. Lembro da última aula? Na última aula nós tínhamos uma exponencial assim, ó, menos t sobre RC. Né? Então, ó, esse menos RC ó, é o que vai vir depois lá na exponencial, lá no final. Tá? Depois que a gente resolver. Por isso que tem que ter um sinal de negativo na frente aqui. Tá? E o resto tudo um parênteses. Ok? Beleza? Então, o nosso objetivo é deixar tudo que tem tensão de um lado que não tem do outro. Então, aqui em cima tem tensão, ó. VC menos VS. Então, isso aqui vai vir para baixo e o DT vai vir para cima. Ó. Tá? Vai ficar DVC, já estava aqui, e esse VC menos VS vai vir para cá. E do outro lado vai ficar menos 1 sobre RC, que nem era antes. Tá? Igualzinho como era antes. Tá? A única diferença dessa equação para da aula anterior é que esse VS era zero. Né? Porque se eu zerar esse termo VS, vai ficar um circuito RC sem fonte. Tá? Mesma coisa. E aí eu integro dos dois lados. Vocês já estão vendo lá a integral definida. Então vocês já estão ninja nisso aqui. Vocês vão integrar isso aqui. Desse lado vai dar a integral de uma constante. Né? E do outro lado é 1 sobre VC menos VS, que é uma constante. Constante. Tá? Então, a integral disso aqui seria a integral disso aqui. Ó. 1 sobre x menos 5, sei lá, dx. Tá? Então, isso aqui é ln dx menos 5. Tá? Então, tudo que está embaixo aqui vai ir para dentro do ln. Tá? Beleza? Então, é bem tranquilo. Tá? Desde que seja 1 aqui na frente do VC, né? Se não for 1 aqui, daí dá valor diferente. Daí, se tivesse, por exemplo, um 2 aqui, daí eu não lembro. Acho que o 2 vem para frente aqui. Acho que é. Tá? Então tem que cuidar isso aí. Você tem um número na frente do x aqui, daí ele vai vir para frente, mas não é o caso. Tá? Ok? Beleza. Então agora eu fiz essa integral aqui, ó, deu o ln dvc menos vs, e agora eu tenho que substituir os limites de integração. Então essa equação aqui eu vou substituir vc nela, aqui, ó, menos essa mesma equação substituindo o v0. Tá? E do outro lado a mesma coisa. Tá?
Então vai ficar, olha aqui, está separado, aqui tem uma subtração no meio. Ó. Então é LND, no lugar desse VC eu vou botar VCDT menos VS, e do outro lado vai ser, eu vou substituir o V0 aqui. Ó, tá? Vai ser o VC, aqui vai ser o V0 menos VS. Tá? Menos, né? Menos, daí desse lado a gente substitui o T e o T0. Tá? E subtrai os dois. Tem que cuidar esse jogo de sinal, porque esse lado aqui é negativo, tá, pessoal? Tomar cuidado. Beleza? E aqui, novamente, a gente usa aquele critério, aquela propriedade, né, dos logaritmos, né, onde eu tenho um ln de A menos ln de B. Tá? Isso aqui a gente troca por ln de A dividido por B. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade, aqui tem um menos, subtração de ln's, então vai ficar um quociente. Tá? E aqui a gente faz aquele esquema para eliminar o ln. Ó. Tá? Então tem um ln aqui ó, e aqui tem um número normal. Então a gente tem que eliminar esse ln porque eu quero isolar esse cara aqui. Ó. Tá? Então eu vou elevar na exponencial dos dois lados aqui. Tá? Na exponencial dos dois lados eu vou cancelar esse e com esse ln aqui. Vai ficar um quociente igual a uma exponencial. Tá? Daí passa esse cara aqui multiplicando para o outro lado e esse vs somando para o outro lado depois. Tá? Esse cara vai passar multiplicando, vai vir aqui, ó. V0 menos VS, aqui. E daí aqui tem um mais VS, daí depois ele passa somando. Tá? Então a gente chega nessa equaçãozinha aqui. Tá? Então essa é a equação da carga ou descarga de um capacitor. Tá? Então ela tem uma constante, mais uma constante vezes uma exponencial. Tá? Então essa exponencial é a mesma da aula passada. Ó. É um e elevado na menos t0 sobre RC. É a mesma coisa. Não mudou nada. Tá? E aqui tem aqui apareceu o VS, ó, e aqui V0 menos VS. Então a condição inicial também aparece aqui. Tá? Beleza? Vale dá para T menor que T0. Então, a equação, pessoal, ela fica assim. Ó. Então, se nós pegarmos esse capacitor aqui, ele tem uma condição inicial V0, ó, V0, e daí, quando eu fechar a chave, tá? Caso a minha tensão aqui ó, da fonte seja maior do que a tensão no capacitor, então isso aqui, ó, essa tensão vai subir. Tá? Então eu vou carregar o capacitor. Tá? Vou carregar o capacitor. Eu vou sair de V0 e vou ir até a tensão da fonte. Tá? Isso aqui, o pessoal, ó, só essa analogia que eu vou fazer aqui é mais importante do que todos aqueles cálculos lá. Então presta atenção na analogia que eu vou fazer aqui. Tá? Então, o que acontece? Esse circuito aqui, ó, como se eu estivesse fazendo uma carga do capacitor, é o equivalente, tá? A fonte para nós é como se fosse um oceano aqui do lado, tá? Um oceano, onde o nível do oceano é como se fosse a tensão VS, tá? A tensão VS. Então, aqui seria, digamos, 20 volts, 100 volts aqui, tá? Então, a tensão é o nível de água, tá? Se eu pegar um cano aqui, pessoal, e ligar ela num reservatório de água, tá? Esse reservatório ele vai ter uma tensão, esse reservatório vai ter um nível de água, tá? Que vai ser equivalente à tensão do capacitor, tá? Que seria o VC, ok? Então, quando eu ligo o oceano através de um cano num reservatório, a água vai fluir da onde? Do oceano para o reservatório. Aqui no caso do circuito é a mesma coisa, ó, a corrente vai fluir da fonte para o capacitor. E o capacitor vai começar a se encher, vai começar a se carregar. Então, a tensão nele vai subir, ok? Vai começar a subir, 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 tá? E daí isso a gente chama de um processo de carga, tá? do capacitor, tá? Então, o valor da capacitância, pessoal, é aquela analogia que eu falei na última aula, é como se fosse o tamanho do reservatório. Tá? Então, se tivesse um reservatório maior, vai demorar mais para encher. Um reservatório menor vai encher mais rápido. Tá? E daí, o resistor é como se fosse o diâmetro desse cano aqui. Ó. Se eu tiver um cano grande, tá? Significa que tem um resistor pequeno. Então, ele vai carregar mais rápido. Tá? Ok? Então, o que vai acontecer? Essa água vai fluir para o reservatório, né? E lembra, né? Se eu ligar um reservatório d'água no oceano, pessoal, não importa a quantidade de água que eu drenar do oceano aqui, eu não vou mudar o nível do oceano, tá? Então, quer dizer que não importa a quantidade de corrente que vem para o capacitor, eu não vou mudar o nível de tensão da fonte,
tá? É uma fonte infinita. O oceano, para nós, pessoal, se a gente encher um reservatório, para nós ele é uma fonte infinita. Não mudou o nível do oceano, tá? Ok? Então esse cara aqui vai começar a carregar, e daí vai chegar a um ponto, né? Com toda a água possível vai entrar aqui, e esse reservatório ele vai parar quando? Quando eu chegar no mesmo nível do oceano. Então, nesse circuito aqui, ó, o reservatório ele vai ficar com o mesmo nível do oceano. Ou seja, o capacitor vai se carregar com a mesma tensão da fonte. Tá? Beleza? Interessante eu acho que essa analogia aí, porque é exatamente assim que acontece. Tá? Beleza? Dúvidas aqui? Conseguiram pegar a ideia? Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus? Ninguém? Estão Acho que ninguém acompanhando, vai pessoal? falar Vocês nada, cara. estão vivos? Acho que ninguém vai falar nada. O pessoal Ninguém. tá. Foi uma reunião que a gente fez antes ali, o pessoal fazia uma greve Ah, de silêncio. tá bom. Mas eu sou contra sindicato, então tô quebrando essa regra, hein? Eu também sou contra sindicato. Ninguém? Alguém, pelo menos, ligar a câmera, balançar a cabeça, que nem o Alisson, para dizer que tá. Eu tô só existindo aqui, mas temos aí. Mas é interessante a analogia. Tá, eu vou seguir, pessoal. Vocês não estão falando nada. Eu vou seguir, tá? O Bender, inclusive, tá existindo só nessa, né? Porque nas outras ele deixou de existir, né, Bender? Largando tudo de mão. Ah, ah, Mas o circuito está por um fio também. por um fio, Qual que eu literalmente. abandonei, cara? Circuitos elétricos está por um fio, literalmente. Enquanto tiver carga no capacitor, tu tá aí, né? É. Então tá, pessoal, vamos lá. Então, a analogia é a seguinte: é o capacitor, a fonte de tensão é como se fosse um oceano, e o capacitor é como se fosse um reservatório de água pequeno, tá? Então, quanto nós vamos transferir energia, então, o nível da água do oceano para o reservatório, ele vai encher, e esse nível de água que teria no reservatório seria o equivalente à nossa tensão elétrica no capacitor, tá? Então, se o nível inicial, que é o V0, pessoal, for menor do que o da fonte, ó, que nem aqui, ó, V0 é menor do que a tensão Vs. Então significa o quê? Que aqui nós teríamos um nível de o oceano tá, sei lá, com 10 metros aqui, ó, de água, e aqui o reservatório tem 2 metros de água. Então a água vai fluir do oceano para o reservatório. Então aqui é a mesma coisa. Se a fonte de tensão é maior do que a tensão inicial do capacitor, essa corrente vai fluir da fonte para o capacitor, tá? Agora, se eu tiver ao contrário, eu tiver o valor da fonte menor que a tensão do capacitor, tá? Então eu vou ter aqui a tensão inicial, ela está lá em cima, tá? Tem lá 100 volts, só que a tensão da fonte é menor, ela, digamos que fosse 20 volts. Então aqui é 100 volts e aqui é 20 volts, tá? Então o que acontece? Seria o caso onde eu tivesse um reservatório aqui, ó, um nível de água muito maior do que o do oceano, tá? Então um nível bem alto, conecta um cano, o que vai acontecer? A água vai fluir do meu reservatório e vai ir para o oceano. Então, esse nível de água vai diminuir, tá? Então, ó, desse lado aqui, nós temos a corrente indo seria do oceano para a caixa d'água, né, para o reservatório, ou seja, da fonte para o capacitor, e aqui é o contrário, tá? Então, aqui nós vamos ter um fluxo de água negativo, tá? Então, a água está saindo do reservatório e indo para o oceano, tá? Que seria o equivalente a esse capacitor está descarregando para a fonte. Tá? Então a fonte vai pegar e absorver essa corrente, desde que seja uma fonte que absorva a corrente. Né? Depende, pode ser uma fonte eletrônica que pode ser que não suporte corrente negativa, como tem várias. Pode ser que tenha um circuito com diodos na entrada ali que não permita isso. Tá? Mas vocês vão ver mais para frente. Tá? Por enquanto, aqui uma fonte ideal ela absorve corrente negativa. Tá? Beleza? Então, essa é a lógica. Nós podemos carregar o capacitor da fonte para o capacitor e o contrário também. Podemos descarregar para a fonte, tá? Sendo que a fonte, a tensão dela não vai mudar. Ela
ela permite absorver e fornecer corrente aí a seu direito, tá? Então, se a gente pegar o que eu tinha feito aqui? Aqui é só para mostrar, aqui nós temos a equação, né? Aquela equação que eu mostrei antes, tá? Se a gente pegar e substituir T igual a zero nela, então fazer, por exemplo, VC de zero, tá? Significa que é VS mais V0 menos VS, e elevado aqui nós vamos substituir zero, né? O T0 é zero já, né? E o T vai valer zero também. Se a gente substituir ali, vai dar E na zero, isso aqui vai dar 1, tá? Então isso aqui vai dar VS mais V0 menos VS. Corta este cara com esse aqui, sobra só o V0. Tá? Corta aqui com esse cara aqui. É só para mostrar que VC de zero vale V0. Exatamente. Tá? E aqui é uma aplicação de limites, né? Então, se eu quero saber qual que é a tensão para o qual a tensão do capacitor vai convergir depois de um tempo muito grande. Então, aqui a gente teria que fazer um limite, tá? Seria o limite de VC de t, tá? Com t tendendo ao infinito, tá? Eu não botei todo o limite aqui porque vocês já sabem, tá? Mas seria equivalente a fazer o limite, tá? Então, fazendo o limite seria equivalente a substituir infinito aqui, o que não faz o menor sentido, não contem pro linto isso aqui, mas é como se a gente estivesse substituindo infinito. Então, onde é que está no lugar do t? Então, seria t igual ao infinito. Só isso aqui, t igual ao infinito, não faz sentido já. Porque t não pode ser igual a uma coisa... Infinito não é um número, tá? E infinito é um conceito, né? Que o número está tendendo a um valor muito grande. Tá? Mas aqui para nós é como se fosse um número. Então, aqui é elevado na menos infinito sobre RC. Então, isso aqui vai dar um número muito grande, tá? Negativo. Então, um número exponencial, o valor negativo muito grande, essa exponencial tenderia a zero. Tá? Então, isso aqui vai dar zero. Tá? Por quê? Porque a exponencial, pessoal, é um gráfico assim, né? Então, quando o tempo tende a infinito, ó, ela tende a zero. Tá? Então, num tempo muito grande, a exponencial tende a zero. Então, o VC de infinito, ó, esse termo aqui vai para zero, como ele está multiplicando, ele acaba zerando esse termo junto com ele. Sobra quem? Apenas o VS. Tá? Então, isso aqui é para mostrar para vocês que quando o tempo tende a infinito, tá? A nossa tensão no capacitor ela vai tender para quanto? Para VS. Tá? Opa. Então, o VS é o valor final, é o valor da fonte. Tá? Que seria o caso, como eu comentei antes, é quando a gente deixa o circuito por muito tempo, ó, esse capacitor ele vai se carregar totalmente, e daí o nível de água vai ser igual ao nível do oceano, tá? Porque eles vão estar em equilíbrio, né? Então, os dois vão estar no mesmo nível. Tá? Então, tudo isso aqui vai encher de água. Tá? Então, o nível da tensão do capacitor vai ficar igual ao nível da fonte. Tá? Faz sentido, né? Mesma analogia com o circuito hidráulico. Hein? Você lembra daqueles vasos comunicantes que vocês viam lá na física? É a mesma coisa. Então, se nós tiver um cano aqui conectando os dois vasos aqui, ó, todo mundo fica no mesmo nível. Tá? Todo mundo fica no mesmo nível. Tá? Beleza? Então, esse valor de infinito, pessoal, nesse circuito aqui, ele é igual à tensão da fonte. Mas eu poderia ter mais resistores aqui. Por exemplo, se eu tivesse um resistor aqui, ó, por exemplo, daí o valor final, né, que a gente chama, né? A tensão final do capacitor não vai ser igual ao da fonte, tá? Esse valor final a gente chama de V infinito, tá? Tem o V0, que é a tensão inicial, e V infinito é o valor final da tensão no capacitor, tá? Beleza? Então, tensão inicial é o V0, tensão final é o V infinito. Professor, as fórmulas eu pouco estava entendendo. E aí, pela essa analogia ali dos gráficos, parece que eu comecei a entender. Só que, pelo menos o processo de carga do capacitor, acho que é fácil. Tá. Mas esse aqui da descarga me confundiu aqui, ó. Porque parece que um capacitor que estava com carga vai passar carga para a fonte de tensão, né? Isso, perfeito, é isso aí mesmo. É isso aí? É Mas isso aí. isso não aconteceria apenas quando você corta a tensão do circuito? Quando você desliga, tira da tomada, por exemplo? É que assim, tem duas formas de descarregar. Por exemplo, se eu tenho um capacitor carregado assim, ó, e eu pego e ligo um resistor assim, ó, é o que nós vimos na última aula, né? Se ele tem uma tensão V0, tá? Daí ele vai pegar e vai fornecer a corrente para o resistor e ele vai fazer uma descarga. Então a descarga dele sairia da tensão V0, tá? E iria para zero, né? Tá? Então eu estou descarregando o capacitor. Agora, quando eu tenho uma fonte aqui,
Deixa eu limpar tudo isso aqui. Quando eu tiver uma fonte, daí o que vai acontecer? Ele vai descarregar até o nível da fonte. Tá Tá? bom. Entendi. A diferença de. Isso. Não lembro o nome, mas acho que eu entendi agora. Porque... Tá? Tá. Peguei. É isso aí. Ele vai descarregar esse nível aqui só de água. Tá? Só que daí a fonte vai estar ligada, vai manter ainda. Eu tinha entendido que a descarga só existia para zero, né? Não. Tu pode descarregar para um valor intermediário, né? O valor da fonte. Para ficar equilibrado, né? Poderia chamar, então, vamos diferenciar descarga total, tá? E descarga parcial, ou descarga até um nível intermediário, né? Até a tensão da fonte. Tá? Beleza? Show de bola. Então, isso aí é o processo de carga e descarga. Tá? A tensão final, já acabei já explicando ali, né? O que é a tensão final? É o valor final para onde essa tensão vai convergir. Tá? Que é quando os dois níveis ali se igualarem, né? Então, quando o tempo tende ao infinito, o capacitor se carrega ou descarrega, né, totalmente. Tá? O reservatório está totalmente cheio. Tá? O capacitor irá se comportar, então, como um circuito aberto. Né? Por que circuito aberto? Porque quando os níveis de água do reservatório se igualarem, não vai mais passar corrente, não vai mais passar água, né, nesse cano. Tá? Porque os dois reservatórios vão estar cheios. Então, não vai ter fluxo de água. Aqui no caso do circuito RC é a mesma coisa. Se eu fechar essa chave, ó, eu vou carregar totalmente esse capacitor, tá? Vai chegar um ponto que ele vai estar totalmente carregado e não vai mais passar corrente por ele. Então, o capacitor, ele vai ficar, nesse caso, com a mesma tensão da fonte, tá? E ele vai ser como se fosse um circuito aberto, tá? Porque não tem corrente. Se não tem corrente, vai ser um circuito aberto. Então, quando o tempo tender ao infinito, tá? O que vai acontecer? O capacitor vai se comportar como um circuito aberto. Então, isso aqui, pessoal, é a maneira, tá? Como a gente vai fazer para encontrar a tensão do infinito sem resolver a equação. Tá? Não vamos nem resolver a equação. Então, a tensão do infinito, ela é simplesmente pega o capacitor e troca para um circuito aberto. Tá? E calcula a tensão em cima dele. Essa vai ser a tensão final, tá? Onde ele vai se carregar. Tá? Porque no início, sim, vai ter uma carga, vai ter uma exponencial, vai carregar esse capacitor, mas depois, ó, ela vai tender para um valor constante. Tá? E esse valor constante é a mesma coisa do que eu trocar o capacitor para um circuito aberto. Tá? Então, vira um circuitinho aberto aqui, eu calculo essa tensão, e a tensão V infinito. Tá? É a mesma coisa também do que se eu tivesse a equação. Eu posso ter a equação, se eu quero saber a tensão final, só substituo o infinito. Né? Que daí tem que fazer o limite aqui, né? Então, esse limite aqui, ó, exponencial aqui vai dar zero, tá? Porque e elevado na menos infinito dá zero. E daí zero vezes esse termo aqui, ó, vai anular todo ele. Tá? Então, vai dar que a gente chama de V infinito. Que neste caso aqui, ó, o V infinito, tá? O VC do infinito é o VS. Neste caso, tá? Neste caso. Pode ser que seja um circuito diferente, tá? Pode ser que tenha mais que um resistor. Por exemplo, que é aquele caso que eu falei, se eu tivesse um resistor aqui, ó, também, ó, tá? Ligado aqui, ó. A hora que eu fechar a chave, né, eu vou ficar com o circuito assim. Então, qual que vai ser o V infinito se eu tiver um resistor R1 e um R2 aqui? Vai ser a tensão em cima do R2. Então, é só fazer um divisor de tensão aqui. Tá? Daí vai ser VS. Nesse caso aqui, daí seria VS vezes R2 sobre R1 mais R2. Esse aqui seria a tensão de V infinito. Tá? Vai depender de circuito para circuito. Tá? Não é que é sempre VS. Tá? Aqui eu não sei como é que ficaria a analogia hidráulica com o resistor aqui. Aí teria que pensar. Tá? Mas não tem problema. Ok? E a corrente do capacitor no infinito, né, pessoal? Seria a mesma coisa que o fluxo de água quando os dois reservatórios estiverem totalmente cheios. Então, quando os dois estiverem cheios, a quantidade de água que passa de um para o outro é zero. E aqui é a mesma coisa. O capacitor vai estar totalmente carregado e a corrente de infinito dele vale zero. Tá? Ok? Então, isso aqui já é meio que um resumo, né? Então, para T igual a zero, né? Processo de carga e descarga, nós vamos ter sempre, para T menor que zero, vai ser um circuitinho onde vai ser geralmente uma tensão constante. E para T maior que zero, né? No final das contas, a nossa equação fica assim, ó, tá? Ela fica a condição inicial do capacitor menos a final, exponencial de menos T sobre RC, mais a tensão final. Tá? Então, eu poderia vir direto aqui se eu quisesse.
Mas eu quero que vocês resolvam lá as equações, que fica melhor. Tá? Ok? Então, melhor coisa para nós é fazer essa aqui é só para explicar outra coisa ainda, pessoal. Nós temos as condições iniciais que eu falei para vocês. Tá? As condições iniciais, eu posso já dar um capacitor para vocês com a condição inicial. Digamos, o capacitor começou com 10 volts, ok? Mas eu posso também criar essa condição inicial a partir de outra situação. Tá? Por exemplo, através de um outro circuito. Então, aqui eu tenho uma chave, tá? Que essa chave aqui ela tem dois polos, que a gente chama, né? Uma chave bipolar. Tá? Então, nesse ponto aqui, essa chave aqui ela é fixa e ela se move, né? Esse terminal aqui move do A para o B. Tá? Então, em uma situação para t menor que zero, a chave está na posição A e depois de zero, a chave está na posição B. Ok? Então, para que serve esse circuito? Esse circuito serve para pegar e calcular a condição inicial do circuito, ou impor a condição inicial no circuito. Tá? Que é o seguinte. Então, em T0, a chave troca da posição A para B. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver dois circuitos. Um para T menor que zero e outro para T maior que zero. Tá? Para T menor que zero, a chave ficou... e isso aqui que é o ponto principal, né? A chave ficou um tempo infinito. Tá? Desde que foi criado para nós o capacitor aqui, ele ficou na posição A. E depois ele trocou para B. E nós vamos olhar só ao redor dessa troca. Tá? Então, se a gente fosse fazer um gráfico aqui, né? Nós queremos calcular o VC. E aqui é o tempo. Aqui, em t igual a zero, ele troca. Tá? Então, ele já veio em algum momento, ele foi colocado na posição A, ligado às fontes, e ele carregou, talvez, esse capacitor. Só que daí passou um tempo infinito, e daí ele chegou aqui perto de zero, ele já estava constante. Tá? E daí a gente troca para o B. Daí, não sei, talvez ele carregue, talvez ele descarregue. Tá? Próximo de zero. Mas aqui, o que vai acontecer? Quando ele chegar em zero, ele já vai estar totalmente carregado. Tá? Então vai ser uma tensão constante aqui. Tá? Que nós vamos resolver agora. Então, para t menor do que zero, a chave estava na posição A há um tempo muito grande. Tá? E daí o nosso circuito ele ficou assim. Para t menor que zero, seria o equivalente a eu pegar e apagar esse cara aqui. Tá? Apaguei esse cara aqui, ficou só esse circuito aqui. Vocês estão vendo que ele é um circuito RC também. Só que tem dois resistores aqui, esse R aqui e o capacitor. Tá? Então passou um tempo muito grande até chegar em zero. Tá? Então o que aconteceu? Quando ele chegou em zero, o capacitor já está totalmente carregado. Tá? Um pouquinho antes de zero, na verdade, porque é o V0 menos que eu quero calcular aqui. Tá? Então ele já está totalmente carregado. E o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular essa tensão aqui, tá? Essa tensão V0 menos, tá? E daí eu vou trocar a chave. Daí essa condição inicial da etapa anterior a zero vai ser a condição inicial da próxima etapa. Tá? Então, na posição A, ele está aqui, 24 volts, resistor de 3K, resistor 5K. Passou um tempão de menos infinito até zero, é um tempo infinito, né? Então, o capacitor já está totalmente carregado. Então, qual que é a tensão aqui em zero menos? Um pouquinho antes da chave trocar. Ela o capacitor abriu, depois passou o tempo de menos infinito até zero. Tá? Então é só fazer um divisor resistivo aqui, 24 volts. Tá? Vezes 5K dividido por 3K mais 5K. Então tem 15 volts em cima desse capacitor. Tá? Onde é que está o capacitor? O capacitor está aqui, só que ele está totalmente carregado, não precisa nem desenhar ele. Tá? Que ele está aqui. Tá? Importa o valor da capacitância dele? Não. Nesse ponto ainda não. Por quê? Porque carregar em algum ponto ele vai carregar, não depende do tamanho dele. Em algum momento ele vai ter se carregado até 15 volts, tá? Porque passou um tempão muito grande. Tá? Beleza? Então, isso aqui é um pouquinho antes da chave trocar. Tá? Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Então, esse capacitor, quando ele chegou em zero, ele está totalmente carregado. Tá? Daí, o que eu vou fazer? Quando chegar nesse ponto, em zero, então a chave vai trocar da posição A para a posição B. Tá? Então eu vou pegar e esse circuito desse lado vai sumir. Porque eu vou desconectar ele pela chave. Então vai do A para o B.
Então, vai ficar agora um circuito RC, para T maior que zero. Ok? Então, é um circuito para T menor que zero, que chegou e carregou o capacitor. Tá? E daí, a chave vai trocar para o B. Tá? E o que acontece? Quando eu troco a chave em zero, a tensão do capacitor, pessoal, ela nunca pode ser descontínua. Tá? É aquela caixa d'água, ela tem um certo nível de água, e daí eu fechei a torneira, ou liguei a torneira. Né? E daí, tipo, antes de eu ligar a torneira e logo depois de eu fechar a torneira, o nível ainda não mudou. Né? Por quê? Porque a tensão do capacitor não pode variar abruptamente. Tá? Então, em zero menos, essa condição, essa aqui seria a condição final da etapa anterior, vira a condição inicial da próxima etapa, que é o V0 mais. E daí aqui começa o nosso circuito para fazer a análise. Tá? Então, como é que a gente pode fazer para calcular a condição inicial? É a partir de um outro circuito. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa condição inicial desse circuito. Daí tem que fazer a malha aqui dentro e resolver o circuito. Achar a exponencial ali e tal. E assim por diante. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó, esse circuito, eu posso já pedir várias coisas. Por exemplo, que nem vai ser o exemplo 1 aqui que nós vamos fazer agora. Eu posso perguntar para vocês qual que é a tensão do capacitor em zero menos, em zero mais, a corrente em zero menos, corrente em zero mais, a tensão final do capacitor, a corrente final do capacitor. Então, são perguntinhas aí bem pertinentes aí que a gente precisa fazer para resolver esse circuito. Tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, vamos fazer junto aí, e daí vocês vão tirando as dúvidas. Tá? Pode ser? Dúvidas aqui, pessoal? Podemos seguir para o exemplo? Acho que na hora de resolver o exercício vai ficar mais claro. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo vendo aí? Então, vamos resolver esse circuito aí juntos, tá, pessoal? Tá? Vamos resolver esse circuitinho juntos aí, que daí a gente vai tirando as dúvidas, tá? Então, esse circuito é o mesmo da aula ali. Então, o objetivo é fazer o quê? Eu quero encontrar a tensão aqui, ó, do capacitor, a equação no tempo, e a corrente, tá? Então, a partir disso, nós vamos resolver, a partir dessas condições iniciais que a gente tem que calcular, né? E daí eu peço ó, a condição inicial no capacitor, antes e depois de zero, a corrente antes e depois de zero, e a tensão final do capacitor e tensão e corrente final do capacitor, tá? Então, esse circuitinho aqui, ó, o que nós vamos fazer? Ele é um circuito que tem uma chave e em t igual a zero ele troca da posição A para a posição B. Tá? Então, nós vamos pegar esse circuitinho aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V. E daí a gente vai resolver ele para t maior que zero e menor que zero. Tá. Vamos colocar aqui. E daí, então, primeiro caso nós temos que resolver esse circuito aqui para t menor que zero menos. Tá? Então, o que acontece em t e zero menos? Se em t igual a zero ela troca, então para t menor que zero ela ainda não trocou. Então, esse circuito aqui, ó, ele é assim. Tá? Esse circuito aqui ele não existe, não está conectado ainda no circuito. Tá? Então, é um circuitinho assim. Então, o que importa para nós, pessoal, se vocês querem colocar um símbolo de terra aqui, eu também pode ser. Eu quero calcular essa tensão VC. Tá? Então, o que acontece? Esse circuito para t menor que zero, ele já existe desde menos infinito até agora. Tá? Então, já aconteceu todo o processo de carga do capacitor. Então, o que nós queremos saber aqui ó, é a tensão final desse circuito, que termina em zero. Tá? Em zero, ele termina essa etapa. Tá? Então, nesse ponto, o circuito já está totalmente carregado. Então, como é que a gente faz para achar a tensão desse capacitor aqui, depois de ele ter totalmente se carregado? Nós trocamos eles por um circuito aberto. Tá? Então, essa tensão aqui, ó, que nós vamos calcular, é a tensão de VC de zero menos
tá? Como é que a gente faz para calcular essa tensão aqui? É um divisor de tensão. Porque essa tensão VC de 0 menos é a mesma tensão aqui, ó, tá? Porque é a mesma tensão em cima do resistor de 5K. A gente só vai fazer um divisor de tensão aqui. Simplesmente 24 vezes 5K dividido por 3K mais 5K, tá? Então, isso aqui é o mesmo valor de antes, lá vai dar 15 volts, tá? Então, em zero, o capacitor está totalmente carregado, né, com 15 volts, tá? Ele não está carregado com a tensão da fonte, ó, que nem o exercício de antes. Se eu não tivesse o resistor de 5K, pessoal, ele ficaria carregado com 24 volts. Mas como tem um resistor aqui, ó, ele rouba um pouco de tensão do valor final, tá? Então, fica com 15 volts. Deixa eu fazer aqui 24 vezes 5 dividido por 8, 15 volts, tá? E também, então, isso aqui já é uma das coisas que é perguntado, tá? Aqui no exercício, ó. Que é essa questão aqui, ó. Calcule o VC de 0 menos. Então, esse cara aqui ó, é 15 volts, tá? 15 volts, ok? E eu pergunto também coisas que acontecem antes, né? Qual que é a corrente, o IC de 0 menos, tá? Então, qual que é a corrente antes de trocar a chave? Então, antes de trocar a chave, o circuito está aberto aqui, ó. Então, não tem corrente. Então, é 0 amperes, tá? O circuito está aberto. Qual que é a corrente no capacitor antes de trocar a chave? É 0, porque não trocou ainda. Então, aqui é 0 amperes, tá? Então, é isso aqui, o pessoal. Chega na prova, o pessoal não nem tenta fazer esse exercício porque não sabe fazer aquelas exponenciais, aquelas equações malucas lá. Mas isso aqui, o pessoal, é tranquilo de fazer. Tá? É só trocar o circuito, trocar o capacitor para um circuito aberto. É entender o que vocês estão fazendo. Pode ser que vocês não consigam resolver as equações. Tanto é que eu não vou pontuar tanto elas. Mas isso aqui tem que entender. Tá? Tem que entender que o capacitor, depois de um tempo, ele vira um circuito aberto. Esse é o conceito principal dessa parte. Tá? Ok? E depois a gente tem que fazer o gráfico, né, disso aqui também. Se a gente quiser, a gente pode fazer o gráfico. Deve fazer tudo no final ali depois. Acho que é mais fácil. Tá? Beleza? Então, o que, que aconteceu? O que aconteceu aqui? Nós vamos agora resolver esse circuito aqui, tá? Vou dar um Ctrl V aqui. Resolver esse circuito aí para T maior do que zero agora, tá? Para T maior que zero. Então, o que, que acontece quando esse circuito aqui a gente vai resolver agora para T maior do que zero mais, tá? O que, que vai acontecer? A chave, então, ela vai trocar da posição A para a posição B, vai vir para cá, ó, tá? E daí nós não teremos mais isso aqui, tá? Então, agora virou um circuitinho RC, né? Isso aqui some tudo, tá? Ficou um circuitinho assim, onde eu quero achar aqui o VC, ok? Então, aqui, até vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui, tá? Então, o que, que acontece? Quando nós temos um circuito que tem agora uma fonte, um resistor, um capacitor, nós podemos resolver ele, só que nós precisamos da condição inicial, né? Condição inicial desse cara aqui, ó. Então, a tensão inicial do capacitor, pessoal, condição VC de 0 mais, pessoal, que agora esse circuito vale para T maior que 0 mais. A gente sabe que a tensão no capacitor não pode variar abruptamente. Então, aqui, ó, a tensão de VC de 0 mais, ela é igual à tensão de VC de 0 menos, que é 15 volts. Tá? Então, essa condição inicial aqui, ó, VC de 0 mais, ela vale 15 volts. Tá? Isso aqui, ó, pessoal, é sempre, tá? Sempre. Tá? Por quê? Porque a tensão no capacitor não pode variar abruptamente. Tá? Então, nós não podemos, não pode variar abruptamente, então sempre vai ter essa propriedade ali. Tá? Então, agora nós vamos pegar e resolver esse circuito aí. Tá? Vamos resolver esse circuito aí. Então, eu quero a tensão no capacitor com essa polaridade aqui, ó, o mais em cima e o menos embaixo. Tá? Então, a gente vai colocar uma corrente aqui, ó, para baixo, IC. Tá? IC para baixo. Então, aqui a gente pode fazer no mesmo sentido. Ó. Vamos fazer a malha no mesmo sentido somar as tensões dentro desse mesmo sentido na hora de resolver por malhas, né?
Então, se a corrente está para baixo, aqui está o positivo, ó, mais VC. Tá? E aqui, ó, se a corrente está nesse sentido aqui, ó, tá? Nós vamos colocar ela nesse sentido aqui também. Então, aqui vai ser o VR. Tá? E aqui é o mais VC. Então, a gente soma as tensões nessa malha no sentido oposto que a gente fazia, mas não tem problema. Tá? Vamos fazer no sentido oposto. Então, vamos sair desse ponto aqui, ó, vamos chegar no menos, ó, vamos contar no sentido anti-horário, né? Vai ficar menos 30. Chega lá em cima, mais VR, mais VC. Igual a zero. Tá? Então, essa aqui já estamos começando a nossa equação. O VC, pessoal, já é o que nós queremos. Tá? Vamos encontrar o VC primeiro, que fica mais fácil. Tá? E aqui nós temos o VR. Tá? O que é o VR? O VR é R vezes a corrente no resistor. Tá? Que seria esse aqui. IR. Só que o IR, pessoal, é a mesma corrente do capacitor. Então, a gente troca R por IC. Ok? Então, aqui vai ficar menos 30. Esse 30 eu já vou passar para o outro lado, né? No lugar do VR aqui vai ficar... E o R aqui é 4K, né? 4K vezes IC mais VC. E o 30 já vai para o outro lado. Tá? Então, aqui falta esse IC, pessoal. Nós temos que eliminar ele. Tá? E a gente sabe que a corrente no capacitor ela é C vezes dVC dt. Olha que maravilha. Tá? Então, nós já vamos substituir isso aqui. Ó. Tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 4K vezes... E daí, aqui nós já vamos substituir o valor da capacitância. A capacitância é 0,5 mili vezes dVC dt. Tá? Então, aqui vai ficar 4K vezes 0,5 mili vezes dVC dt mais VC igual a 30. Tá? Ok? E aqui, pessoal, nós temos que fazer essa multiplicação. Ó, 4K vezes 0,5 mili. Então, tem que passar esse cara de 4K vezes 0,5 mili. Isso aqui dá 4.000 vezes 0,0005. Tá? Quanto é que dá isso aqui? Dá 4K vezes 0,5 mili. Dá 2. 2. Tá? Então, tudo isso aqui vai dar 2. Okay? Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 2 também, para daí tirar de lá. Ó. Vai ficar dVC dt mais VC sobre 2 aqui. Tá? Igual a 15. Okay? Então, essa equação aqui, pessoal, que nós temos que resolver. Tá? Essa equação aí que nós temos que resolver. Então, como é que a gente faz para resolver essa equaçãozinha aí? Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar tudo que tem VC para um lado e tudo que não tem VC para o outro. Tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar dVC dt. Ok? Aqui nós vamos passar para o outro lado. Isso aqui vai ficar menos VC sobre 2 mais 15. Tá? Só que eu quero que tudo isso aqui fique em evidência. Tá? Com um sinal negativo na frente. Então, a gente vai trocar isso aqui, ó, por menos, tá? Alguma coisa assim, ó. Podemos botar um 2 aqui, ó. E daí, como tem um sinal de negativo aqui, ó, pessoal, e aqui tem um menos VC. Então, aqui fica VC, e a gente bota um menos aqui para compensar esse menos com aquele mais lá. Ó. Vai ficar isso aqui de volta. Nem precisava ter tirado o 30, dividido por 30 no final das contas. Tá? Então, ficou assim, ó. dVC dt menos VC menos 30 sobre 2, tá? Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar tudo que tem VC para um lado e que não tem VC para o outro. Então, vai ficar aqui, ó, dVC. Esse VC menos 30 vai passar para baixo. Tá? E o dt vai passar para o outro lado. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 dt. Ok? Então, aqui ficou a derivada da tensão e aqui ficou a derivada do tempo. Ok? Então, essa equação aqui que nós vamos pegar e integrar dos dois lados, porque tem só tensão de um lado e só dt do outro lado. Então, é só integrar dos dois lados. Vai ficar integral aqui, ó, integral aqui. Desse lado, nós estamos integrando no tempo. Então, nós vamos integrar de onde?
da onde essa equação começou. Essa análise começou em 0. Então, aqui é 0 até o tempo que eu quero saber. E a tensão inicial aqui começou em 15, né, até a tensão que eu quero saber. VC dt. Tá? Então, acabou aqui. Vamos pegar e continuar lá em cima. Continuar na outra página, eu acho. Sai daqui e vai para lá. Tá? Então, aqui, ó, eu vou copiar isso aqui e levar para lá. Fica mais fácil. Acho que os nossos cadernos tinham que ser folha 3, né? Que daí para resolver esses cálculos ficava numa folha só, né? Verdade. Tá, o pior que dá. Mas não dá tanto cálculo assim, se vocês não verem. É só porque é um cálculo novo, vocês não viram, vocês não estão acostumados a fazer. Não, mas é que se fica uma folha só, tipo, tu tem uma visão ampla Sim, melhor. do todo, né? Daí parece que fica mais fácil de resolver. Não, com certeza. Eu vejo nas provas, quando eu vou corrigir as provas, e vocês também, vocês gostam. Tem alguns que fazem várias páginas do mesmo exercício, né? Fica bem mais difícil de acompanhar. Se tivesse na mesma folha, também ajudava. E aí talvez até talvez as aulas presenciais com um quadro grande Ah, sim. para explicar também e para nós entender, acho que talvez ficaria mais fácil. Só que não cabe no quadro Ah, também. não cabe no quadro também? Não cabe no quadro também. Não dá para dar essa desculpa, então. Não, daí tem que. Eu tento dividir em algumas partes para ver se cabe o máximo possível. Né? Mas é difícil caber tudo no quadro. Né? Show. Então aqui, ó, pessoal, ficou a integral de 1, né, sobre VC menos 30, que dá ln de VC sobre 30. Tá? Vocês vão substituir de 15 até VC dt. E desse lado é a integral de menos 1 meio. Então é menos 1 meio dt de 0 até t. Tá? Então aqui tem que substituir, vai ficar ln de VC dt, né? Então vocês vão substituir a primeira limite de integração aqui, menos 30, tá? Menos a mesma equação, só que no lugar de VC vocês vão substituir 15. Aqui vai ficar 15 menos 30, tá? Igual. Do outro lado vai ficar menos 1 meio dt menos 1 meio de 0, tá? Ok? Então aqui vai ficar um quociente de novo, né? Então vai ficar ln de VC menos 30, tá? VC de t, né? Vou deixar o t ali que fica mais sozinho. VC de t menos 30, tá? E dividido dentro do ln, né? Aqui vai ficar, eu posso já fazer a subtração, menos 15 aqui. Tá? E do outro lado ficou menos 1 meio dt. Ok? Então aqui, pessoal, só tem que pegar e eliminar o ln. Então eu vou elevar na exponencial dos dois lados aqui. Ele vai cortar esse com aquele cara lá. Tá? Vai sobrar quem? Vai sobrar VC dt menos 30 sobre menos 15 igual a E na menos 1 meio dt. Aí passa o menos 15 para o outro lado, vai ficar VC dt a menos 30 aqui, igual a menos 15 vezes a exponencial. Ok? VC dt. Esse menos 30 vai passar para o outro lado. Vou deixar na frente aqui. Vai ficar 30 menos 15 vezes E na menos 1 meio dt. Então essa aqui é a nossa equação, ó, pessoal. Essa aqui é a nossa equaçãozinha. Final da tensão do capacitor. Tá? Ok? Então isso aqui eu posso já testar alguns valores aí para ver se a gente acertou, né? Porque a gente sabe que a tensão, ó, deixa eu ver se eu enquadro melhor aqui. Tá? Aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó, lá em cima, ó, o VC de 0 mais tem que ser igual ao VC de 0 menos. Tá? E essa equação que nós encontramos, ó, ela vale para t maior que 0. Então, a gente pegar essa equação aqui, ó, VC de substituir aqui, ó, 0 mais, né? Então, vai ficar 30 menos 15 vezes E na 0. Então, E na 0, tudo isso aqui vai dar 1. Então, vai dar 30 menos 15, que vai dar 15. Que é exatamente a tensão que nós encontramos.
Então, a gente pode testar, ver se em 0 está tudo certo, tá? Outra coisa que a gente pode testar é calcular aqui, ó, que é uma coisa que é pedido, o VC de 0, de infinito, né? VC de infinito. VC de infinito. Então, aqui vai ficar 30 menos 15. E na menos infinito sobre 2 aqui, né? Então, esse cara aqui, um número elevado na menos infinito, isso aqui a tendência é que elevar para 0. Tá? Então, vai ficar 30 menos 15. Tá? Desculpa, que vai zerar, né? Isso aqui tudo vai dar 0. Então, vai dar 30 menos 0, que vai dar 30 volts. Tá? Então, esse número aqui é a tensão final. Como é que eu posso encontrar a tensão final? Eu posso substituir o meu capacitor aqui por um circuito aberto. Tá? Eu vou fazer aqui em cima também, ó. Vou colocar aqui, ó, cálculo da tensão final. Tensão final. O que é a tensão final? É o V infinito, né? Então, se a gente olhar para aquele circuito lá, ele é um circuito com um capacitor aqui, né? E um resistor. E uma fonte de 30 volts. Tá? 30 volts. Então, isso aqui para o T tendendo ao infinito, o capacitor vai se carregar totalmente. Então, essa tensão aqui, ó, pessoal, seria a nossa tensão de infinito. Então, como o capacitor já se carregou totalmente depois de um tempo muito grande, tá? Então, esse capacitor ele vai estar, não vai ter mais corrente fluindo para ele. Então, ele vira um circuito aberto. Tá? Um circuito aberto, e a tensão aqui vai ser a própria tensão da fonte, porque essa tensão aqui vai ser 0. Tá? 0 volt. Ok? Então, o V de infinito, só olhando para o circuito, nós conseguimos ver que ele é 30 volts. Tá? Então, tem duas maneiras. Vocês podem tirar a prova real desse circuito aqui. Tá? Olhando a tensão de V infinito, assim, e outra é encontrando a equação e substituindo o V infinito. Tá? Então, isso aí é a nossa tensão no capacitor. Tá? O que mais que é pedido é a equação, tá, da corrente do capacitor, que é o IC, tá? IC dt. Isso aqui a gente sabe que é a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? Então, nós só pegamos essa equação aqui que nós encontramos, que é capacitância aqui é 0,5 mili vezes a derivada da equação, que é, acabou de encontrar ela ali, que é 30 menos 15. 30 menos 15 vezes e na menos 1 meio dt. Ok? Então, fazendo isso aqui, essa derivada vai ficar 0,5 mili vezes derivada numa constante, isso aqui vai dar 0, né? E essa derivada aqui vai ficar o menos 15 e esse menos 1 meio vai vir para frente. Então, vai ficar menos com menos dá mais 15 sobre 2 vezes e na menos 1 meio dt. Tá? É só fazer esse 0,5 mili vezes 15. Mili vezes 15 dividido por 2. Que vai dar 3,75 mili. Tá? C dt. 3,75 mili vezes e na menos 1 meio dt. Tá? Então, essa aqui é a equação da corrente. Ok? Então tem que fazer o gráfico. Tá? O gráfico dessas duas equações aí, na verdade. Você tem que fazer primeiro o gráfico da tensão, tá? E depois o gráfico da corrente. Tá? Então, primeiro o gráfico da tensão, pessoal. Tá? O gráfico de cima. Então, VC. Então, o nosso VC, pessoal, ele veio com uma tensão de 15 volts. Tá? Então, ele estava aqui em 15 volts. Ele vinha de lá, ó. Tá com uma tensão de 15 volts. Tá? Então, o que vai acontecer? Depois que trocou, tá? Ela vai ter uma exponencial e o valor final vai ter que ser 30. Tá? Então, eu acho que eu vou pegar isso aqui e vou colocar para baixo. Tá? Então, ele estava em 15 e daí o valor final dele vai ficar em... O valor final vai ir para 30. Então, 30 seria por aqui, mais ou menos. Volts. Então, ele tem que tangenciar essa curva aqui de 30 volts. Tá? Então, lá no infinito, tá? Lá no infinito ele vai chegar próximo dos 30 volts. Então, a pergunta é, como é que a gente faz essa curva?
Como é que a gente liga esse ponto daqui para lá? Então, a equação é essa aqui, ó, ela tem uma exponencial de menos 1/2, tá? Então, só tem... eu sei que vários alunos erram isso aqui, mas não tem por que errar, pessoal. Primeira coisa, a equação, como ela é uma equação que só tem uma exponencial, ela nunca troca de concavidade. Então, ela sai, se ela sair com a barriga para baixo, ela vai sempre ficar com a barriga para baixo. Se ela sair com a barriga para cima, sempre vai sair com a barriga para cima. Então, tem alunos que fazem isso aqui, ó, dizendo que ela sai assim, ó. Só que se ela fizer isso, ó, a barriga aqui está para cima e aqui está para baixo, ó. Então, esse jeito não é o correto. O correto é que ela sai assim, ó. Ela tangencie sempre com a barriga para baixo, tá? Daí vocês podem... É difícil de desenhar aqui, mas ela tangencia o 30 por baixo, assim, tá? E a equação da corrente, ó, para zero menos, ó, ela vale zero, tá? Ela sempre é zero. E aqui ela varia abruptamente para 3,75 mili. E depois ela vai para zero. Corrente, sim, essa vai para zero. Tá? Porque o circuito ele abre no final, né? E ela vai tocar... Aqui ela tocou o 30 aqui, ou então aqui ela teria que tocar o zero por aqui também. Tá? Então, aqui na prancheta é difícil de desenhar, mas... Deixa eu fazer assim. Então, ela vai fazer isso aqui e vai tocar o zero mais ou menos na mesma região. Tá? Vai tocar o zero por aqui. E daí você vai. Ok? Essas aí são as duas equações. Essa aqui é da corrente no tempo e essa aqui é da tensão no tempo. Tá? Ok? Tem mais algumas coisas que foram pedidas lá, ó, que vocês têm que resolver, ó, que não precisaria nem ter feito a equação. Então, essa equação aqui nós já fizemos, essa aqui já fizemos. A tensão DVC de 0 mais e menos, pessoal, é a mesma coisa aqui, ó, 15 volts. E a corrente, essa aqui sim, ó. Essa aqui muda, ó, 3,75 miliamperes. Onde é que a gente tira esse número aqui? A gente tira da equação essa equação aqui, ó. Podemos pegar e substituir IC de zero nela. Tá? Então, E elevado na zero vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 3,75 miliamperes. Tá? Então, isso aqui seria a corrente de zero mais. A corrente de zero menos nós já calculamos antes, que é 0 amperes. Né? Porque o capacitor já estava aberto. Não. Tá? Ok? E aqui a tensão final, né? A tensão final vai ser 30 volts, né? Que nós já calculamos, e a corrente final vai ser 0. Tá? Então, isso aqui você tem que preencher essa tabelinha. Muitos desses valores aqui, na verdade todos, vocês não precisam nem resolver a equação, é só analisando o circuito. Tá? Então, não precisa pegar ficar louco ali, se preocupar tanto com a equação. O principal é resolver aqueles valores iniciais e finais. Né? Tá? Beleza, senhores? Hoje tá tenso o negócio. Fazer um intervalinho pro pessoal pegar um lenço pra Pode ser? secar as lágrimas. Pode ser. Vamos fazer um intervalinho ali, depois a gente 5 continua. minutinhos, acho que não precisa ser tanto. Pode ser. Uns 5 minutinhos ali só para ir tomar uma água. 5h46, 47 ali a gente volta. Né? Tá. Deu pra mais, já pedi pra ele. Oi? Pá, tava com o áudio ligado aqui, putz. Tá, valeu.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Todo mundo aí? Bora, bora. Bora. Ah, não é fácil, né, gurizada? Tá, pessoal? Então é o seguinte, dessa parte do circuito RC, tem duas partes, né? Que é o circuito RC série, que é o que a gente está vendo agora. Tem esse exercício que eu fiz aqui. Tem um segundo exercício que está no PDF da aula, que eu já resolvi ele, que não sei porque esse calendário agora está com uma carga horária um pouquinho menor, estava revendo meu planejamento da aula ali. Daí, esse segundo exemplo, eu vou colocar a gravação que eu já fiz ano passado ali, tá? É só a resolução do exercício. Então, vocês acompanhem lá a resolução, que é a mesma coisa, tá? Então, vocês ficam com um exemplo a mais, a gente ganha tempo para ver o resto do conteúdo aqui, tá? Então, são dois exercícios nessa aula 19, que seria a aula sobre o circuito RC série. Um eu já fiz, o 2 vai ficar a gravação lá do semestre passado, tá? Que é uma gravação feita um pouquinho diferente lá, mas é mais um exercício resolvido para vocês que vai ajudar na hora de fazer a lista, tá? Então agora eu quero rapidamente passar o circuito RC paralelo, tá? Que é uma maneira, um circuitinho onde eu tenho agora uma fonte de corrente, tá? Ok. Então, como eu falei, né, existe um outro tipo de circuito que é o chamado circuito RC paralelo com fonte de corrente, tá? Então, nesse tipo de circuito, ó, nós vamos ter aqui uma fonte de corrente e o resistor e o capacitor aqui, eles vão estar em paralelo, tá? Ao contrário daquele da aula anterior, que é o resistor e o capacitor ficavam em série, tá? Então, fica um pouquinho diferente, ok? Vocês vão ver que a análise é basicamente a mesma, tá? A maneira como a gente olha para as equações são semelhantes, tá? Só que aqui, como é um circuito paralelo, pessoal, fica um pouco mais interessante a gente fazer a análise por nós, tá? Então, nesse circuito, novamente, nós vamos ter uma chave aqui, ó, nesse caso, a chave ó, em t igual a zero, ela abre, tá? Então, ela vai abrir aqui, ok? Então, antes de t igual a zero, essa chave vai estar fechada, tá? Então, esse é um exemplo, né? Eu posso ter circuitos de diferentes maneiras. Lá na lista, vocês vão ver que existem várias maneiras diferentes, tá? De a gente colocar essa chave. Para que é essa chave? Para a gente conseguir colocar uma condição inicial diferente aqui para t menor que zero e para t maior que zero, tá? Então, para t menor que zero, essa chave aqui está fechada, por exemplo, tá? Então, se a chave está fechada, ela vem fechada lá de menos infinito até zero, tá? Ela está fechada. Então, em t igual a zero, ela vai abrir, ok? Então, o que aconteceu? Para t menor que zero, esse capacitor aqui ele já está totalmente carregado, tá? Está totalmente carregado. Nós temos a corrente vindo para esse resistor e para esse resistor. E no início, lá, quando o circuito ligou, em algum momento do passado, que a gente não sabe quando, e esse capacitor aqui ele também recebeu corrente e se carregou, tá? E daí, o que acontece? Quanto mais tensão vir para esse resistor, mais tensão vai ter nos resistores também. E se tem mais tensão nos resistores, mais corrente vai para eles. Então ele chega a um ponto que a tensão entre esses elementos entra em equilíbrio, tá? E essa tensão vai ser a tensão total, tá? A tensão do capacitor, ok? Então, o que nós temos que fazer? Como passou um tempo muito grande, o capacitor se carregou totalmente, a corrente dele foi a zero, tá? Então, como a corrente dele foi a zero, ele virou um circuitinho aberto, tá? Virou um circuitinho aberto. Nós temos que calcular a tensão em cima desse capacitor aqui aberto, tá? Então é só resolver o circuito aqui, como se fosse o equivalente Norton aqui, né? Ponto de corrente, resistor e a carga, tá? Bem parecido. Então nós temos que só calcular essa tensão ali, que vai ser a tensão antes da chave trocar de posição, tá? Que é a tensão final da primeira etapa, que vai ser a condição inicial da próxima etapa, tá? Tá? Lembrando sempre que vai ter essa condição aqui, né? Que VC de 0 menos é igual a VC de 0 mais, né? Porque a tensão no capacitor não pode ter descontinuidade, tá? A tensão de VC de 0 menos, ela vai ser só fazer o paralelo dos dois resistores vezes a corrente aqui. Vai dar a tensão inicial, tá? Neste caso, né?
ok? E a corrente, como a gente já viu, né? A corrente em zero, a gente poderia só pegar a tensão, como a tensão não está mais variando, né? Ela virou um circuito aberto. Então a corrente em zero, ela é zero, né? Porque o circuito abriu. Tá? Daí, para t maior que zero, pessoal, o que aconteceu? Aquela chave abriu e eliminou esse resistor aqui, ó. Tá? Então, essa chave abriu, eliminou esse resistor, ficou apenas um circuitinho, agora sim um circuito RC paralelo puro, que a gente chama, né? Conta de corrente, resistor e capacitor. Tá? Então, esse capacitor aqui, agora ele tem uma condição inicial da etapa anterior, que vai ser usada para resolver o circuito agora. Tá? Ok? Então, a corrente da fonte será aplicada no circuito paralelo RC. Tá? E daí, a condição inicial vem da etapa anterior. Tá? E daí, agora, nós temos que pegar e equacionar esse circuitinho aí. Tá? Então, como é que a gente faz para equacionar? A maneira mais fácil, pessoal, é pegar e encontrar, utilizar nós. Tá? Então, eu vou pegar e encontrar as equações das correntes nesse nó aqui. Tá? Nós temos, entrando no nó, nós temos a corrente IS, que é essa corrente aqui. Nós temos a corrente IR descendo e a corrente do capacitor descendo aqui. Tá? Nós temos as equações auxiliares, são sempre as mesmas. É um circuito paralelo, né? Então a tensão no resistor e do capacitor são iguais. Tá? Então essa tensão aqui, ó, VR, é igual à tensão do capacitor. É paralelo, né? Ok? Então nós temos que equacionar essas três correntes. Então, corrente IS é igual à corrente do resistor mais a corrente do capacitor. Tá? E daí substitui, né? Substitui o IC tá aqui, ó, e o IR tá aqui, ó, tá? Então, como o VR e o VC são iguais, né, eu posso trocar esse VR aqui por VC, ó. Então fica VC sobre R, tá? E aqui ó, nós temos toda a equação em VC, tá? Olha que beleza. Então já tem tudo em VC, então é só resolver. Então essa equação aqui, ó, pessoal, eu vou dividir aqui ó, pela capacitância, né, para tirar esse capacitor da frente da derivada e vou inverter a equação, tá? Então eu cancelei com esse cara aqui, ó. Apareceu um C aqui e apareceu um C aqui. E depois eu inverto ela, tá? Então ficou assim. Se vocês olharem, essa primeira parte da equação é idêntica à equação anterior, tá? Do circuito RC série. A única coisa que mudou foi aqui, ó, tá? No circuito anterior, essa parte aqui, ó, ela valia VS, né? Ok? E aqui é IS sobre C, tá? Então, a equação diferencial é a mesma, tá? Só vai mudar a maneira como a gente vai solucionar a equação, tá? Digamos, a solução é muito parecida, né? Só vai mudar alguns termozinhos, né? Tá? E a condição inicial é aquela que final da etapa anterior, tá? Então tem que resolver essa equação aí da mesma forma, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e passar tudo que tem tensão para um lado e o que não tem tensão para o outro, tá? Então, para fazer isso, ó, primeiro eu passo esse termo para cá, tá? Passo esse termo para cá, tiro o mínimo, vai ficar assim, ó, do lado, como esse termo vai para lá, vai ficar assim, ó, IS sobre C menos VC sobre RC, tá? Então tem que tirar o mínimo múltiplo comum desses dois termos, né? Qual que é o mínimo múltiplo comum de C e RC? É somente RC, né? O RC dividido por C vai dar RC, né? RC dividido por C vai dar R, então aqui vai ficar R e S, tá? Menos RC por RC dá 1 vezes VC. E daí, como eu falei, pessoal, tem que ficar um negativo aqui na frente sempre. Então eu tenho que trocar de ordem o que está aqui dentro e botar um parênteses aqui. Tá? Então vai ficar RC e vai trocar a ordem. VC menos R vezes IS. Tá? Tá? Essa linha aqui ó, e essa linha aqui são iguais. Tá? Eu só troquei a ordem que está dentro do parênteses e botei um menos para fora. Tá? Por quê? Porque tem que ficar um negativo aqui para depois ele ir lá na exponencial, né? Porque a exponencial tem que dar um valor negativo, senão ela explode, tá? Ok? Então, feito isso, pessoal, agora eu tenho uma parte com VC aqui que eu vou passar dividindo, ó. Tá? Vou passar dividindo para um lado e daí o DT eu passo para o outro lado. Então, ficou assim, ó. DVC, VC menos R vezes IS, aqui 1 sobre RC.
tá? Estão vendo que as unidades têm que concordar, né, pessoal? Aqui nós temos VC, que é tensão, e aqui nós temos R vezes I, né? Que é a primeira lei de Ohm, né? É uma resistência vezes uma corrente. Então, isso aqui também tem que dar tensão, tá? Então, tá certo. E aqui a única diferença da equação anterior, que aqui era um VS, né? Agora virou um R vezes IS, tá? Mas fora isso, tá tudo igual ao exercício anterior. Aí integra, mesma coisa, faz o LN ali, ó, substitui os limites, mesma coisa. Depois faz o quociente dentro do LN, exponencial, cancela a exponencial com LN, tá? Passa tudo que está embaixo multiplicando para o outro lado e chega na equação final. Tá? Então, essa equação, a única diferença é esse termo aqui, ó, em relação ao da aula anterior. Tá? Que aqui era VS. Aqui é R vezes S, né? Como se fosse um equivalente Thevenin, né? E lá era um série, né? Uma fonte de tensão em resistência, como se fosse um Thevenin. E aqui é um R, uma fonte recorrente, um resistor, é como se fosse um Norton. Então é muito semelhante. A gente poderia converter um para o outro usando o Thevenin Norton, mas vamos fazer assim que é mais fácil. Tá? Ok? Então essa é a equaçãozinha. Válida para T maior que zero. Tá? E se a gente fizer o gráfico dela, pessoal, vocês vão ver que ela é um gráfico de uma... também, pode ser uma carga, pode ser uma descarga. Tá? Vai depender do... Nesse caso aqui, ó, provavelmente, como sumiu uma resistência, tá? Ela ficou maior, provavelmente vai aumentar a tensão. Tá? Mas poderia ter um circuito onde diminuísse. Tá? Então, a tensão... O que vai acontecer aqui? Ó? Esse circuito também ele vai se carregar totalmente, né? A tensão, o valor final, né? Valor final, quando t tende ao infinito. Eu posso pegar essa equação que eu acabei de encontrar e substituir t igual ao infinito aqui, ó. Vocês vão ver que daí essa exponencial vai ir para zero. Então vai zerar esse termo aqui, ó. Vai sobrar só R vezes S. Tá? Ok? R vezes S, então vai ser a tensão final. Por quê? Porque o capacitor no infinito ele vira um circuito aberto. Tá? E daí toda a corrente vai vir para cá. Vai sobrar só R vezes S. Tá? Então essa é a tensão final. Tá? R vezes S. Okay? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que é mais fácil a gente fazer um exercício, que daí eu acho que fica mais fácil da a gente entender isso aí, porque vocês vão ter que treinar, tá? Tem que treinar, tem que fazer exercício aí, tem 3 semanas aí para fazer um monte de exercícios. Tá? Então, essa semana eu já vou pedir para entregar mais uns, que vai ser exatamente dessa parte aqui. Então, vocês vão ter que pegar e fazer. Aproveitem essa semana aí, que vocês têm provavelmente menos trabalho essa semana do que vocês vão ter daqui 2 semanas. Então, vocês já têm que ir tentando fazer o máximo que vocês conseguem agora. Tá? Então, o que eu quero? Vamos pegar e resolver esse exercício aqui. Ó. Tá? Então, esse exercício ele tem alguns resistores e ele tem uma chave aqui, pessoal, que quando ela fecha, ela curto-circuita esse resistor R4, tirando ele de operação. Tá? Com isso, então, eu consigo fazer como é que eu vou dizer, trocar o valor da condição inicial utilizando apenas essa chave. Tá? Ok? Então, eu vou trocar ali para o sketchbook, que fica mais fácil. Tá. Ok. É esse exercício aqui? Ah, não é esse exercício aqui. Só deixa eu trocar ele rapidinho. Aqui, esse exercício aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que eu resolvo esse tipo de exercício, tá? Então, esse circuito nós vamos sempre dividir ele em 2 partes. Sempre vai ser assim. Nós temos aqui uma chave que em t igual a zero ela fecha, tá? Então, se em t igual a zero ela fecha, qual era a condição antes dela fechar? Se ela fechou,
antes ela estava aberta. Tá? Então, esse exemplo aqui, ó, pessoal, nós temos o quê? Nós temos esse circuito aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se ela fecha, então quer dizer que antes disso ela estava aberta. Tá? Então, aqui nós temos um circuito aberto. Tá? Isso aqui para T menor do que 0. Tá? Então, esse tipo de circuito aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Preciso calcular. Tá? Esse circuito ele veio lá de menos infinito até 0. Tá? Até 0. Em 0 vai trocar a chave. Mas eu quero saber qual que é essa condição um pouquinho antes dele trocar. Em 0 menos. Tá? Então, um pouquinho antes de fechar, esse capacitor já se carregou totalmente. Então, esse cara aqui, ó, VC 0 menos, é a tensão do circuito aberto, porque o capacitor já se carregou totalmente. Tá? Então, esse cara aqui vai ser a tensão em cima desse ponto aqui onde o capacitor estava. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse capacitor ele vai abrir, não vai ter mais corrente passando nele, e daí essa tensão aqui ó, não vai ter corrente nesse resistor de 4 ohms, então aqui vai ser 0 volt. Então, a tensão VC0 é a tensão aqui, ó, tá? Em cima desse resistor de 2. Okay? Então, toda essa corrente de 6 amperes ela vai passar toda por aqui. Tá? Toda por aqui, toda pelo resistor de 2. Tá? Então, aqui nós vamos ter 6 amperes vezes 2. Esse cara aqui vai dar 12 volts. Tá? Então, essa é a tensão em T igual a 0. Tá? Então, VC de 0 menos vai ser 12 volts. Tá? Está sendo pedido aqui. Tensão VC de 0 menos é 12 volts. Tá? O que acontece? Como essa tensão ela não varia mais, né? Não tem mais variação. Lembrando, né, que a equação é IC igual a C dVC dt. Então, essa tensão não varia mais. Então, a derivada de um valor constante, a corrente do capacitor vai ser igual a 0. Então, antes de trocar, esse cara aqui já vale 0 amperes. Tá? 0 amperes, por quê? Porque ele já está totalmente carregado, né? Não tem mais corrente entrando nele, então a corrente é 0. Tá? Que é o que está sendo pedido aqui. Como a tensão no capacitor, pessoal, ela não pode variar abruptamente, então a tensão de VC de 0 mais, ela é igual à tensão de VC de 0 menos. Então ela é 12, aqui vai ser 12 também. Tá? Que é o que está sendo pedido aqui. Isso aqui, pessoal, é sempre, né? Sempre. Tá? Porque a tensão no capacitor não pode variar abruptamente. Tá? Ok? Então, agora o que falta? Nós temos que resolver o circuito para T maior do que 0. Tá? Então, para T maior do que 0, vamos fazer... Deixa eu ver. Fazer lá em cima. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Para T maior que 0, a chave vai fechar. Então, o que vai acontecer? Esse resistor aqui ó, vai ser eliminado, né? Por causa daquele curto lá em cima. Então, eu vou desenhar já tudo direto aqui. Vai ficar um circuitinho assim. Ok? Então, esse circuitinho que nós temos que resolver, esse circuito aqui. Opa! E aqui. Ok. Então, esse circuito aqui, nós temos que a condição inicial desse capacitor aqui, VC de 0 menos e mais, né? Como está assim, igual VC de 0 mais, ela vale 12 volts, ok? Que é a tensão desse capacitor. Então, agora nós precisamos equacionar as correntes aí e encontrar a equação do VC. Tá? Então, como é que a gente faz? Vamos analisar esse nó aqui. Ó. Nós temos 6 amperes entrando aqui. Nós temos a corrente do resistor aqui. E nós temos a corrente do capacitor aqui. Tá? Então, nós vamos somar as correntes nesse nó. Nós temos 6 amperes entrando. Temos aqui ó, uma tensão tá, sobre 2. Qual que é essa tensão? É a tensão do capacitor. Tá? Porque aqui o VR, tá? VR é igual a VC.
Então, nós vamos já colocar aqui direto VC sobre 2, tá? Mais a corrente do capacitor, tá? O que é a corrente do capacitor? Ela é a capacitância vezes a derivada da tensão. E quanto que é a capacitância? 5, né? Então, é 5 vezes dVc dt. Okay? Então, aqui vai ser 5 dVc dt. Então, na frente da derivada, a gente tem que deixar só com o número 1. A gente vai dividir por 5. Tá? E daí, inverte a equação. Tá? Então, isso aqui vai ficar dVc dt. E aqui vai dividir por 5, vai dar VC sobre 10. Tá? E aqui vai dividir 6 por 5, vai dar 6 por 5. Tá? Então, essa aí é a nossa equaçãozinha que a gente precisa resolver. Tá? Usando aquele método que eu falei antes para vocês. Então, aqui vai ficar VC dt. Esse cara vai para o outro lado, né? Vai ficar menos VC sobre 10 mais 6 sobre 5. Aqui, tá? Então, aqui, ó, pessoal, nós temos que deixar um menos na frente. Tá? Então, vai ficar assim, ó, dVc dt. Tá? E aqui vai ficar... Eu tenho que tirar um mínimo aqui, que vai dar 10. Tá? Deixar um menos na frente. Aqui vai ficar VC menos... E aqui vai dar um 12. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 5 dá... vezes 6 dá 12. Então, vamos ficar nessa forma aqui, com um menos na frente, por causa daquela história da exponencial que eu falei para vocês. Tá? Ok? Então, aqui eu vou pegar e passar dividindo, vai ficar VC menos 12, né? E aquele menos fica do outro lado, né, pessoal? Vai ficar menos 1 sobre 10 dt, ok? Então, aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer a integral agora. De 0 até t. E daqui vai ser de 12 até VC dt. Tá? Ok? Vou fazer a primeira vez que vocês vão achar bem tranquilo. Tá? Então, aqui vai ficar ln de VC menos VC dt, né? VC, vamos deixar só VC. Menos 12. Tá? Igual a menos 1 aqui de 12 até VC dt, que é 10 vezes t de 0 até t. Okay? Aqui vai substituir, daí vai ficar ln de VC dt menos 12 menos ln de. E aqui vai ficar, pessoal, ln de 12 menos 12. Que essa aqui é uma questão que eu coloquei já de propósito, porque poderia acontecer isso aqui. Tá? E aqui vai ficar menos 1 sobre 10. T menos 1 sobre 10, 0. Ok? Esse termo aqui anula. Tá? E aí... deixa eu ver uma coisa. Tá. Daí aqui, pessoal, nós temos esse ln. Deixa eu continuar aqui na outra folha. Eu vou dar um Ctrl C daqui. Tá, então daqui vai lá para outra folha. No meu caderno não tem esse Ctrl C aí. Não tem? Que beleza isso aqui. Isso aqui é a única coisa boa de usar isso aqui. Aqui eu acho que eu comi um número aqui, acho que é 12. Aqui um 12 também. Tá. Aqui, pessoal, esse ln, pessoal, vai dar um ln de 0 aqui, né? Lembrando que ln de 0 não existe, né? Se vocês fizerem ln de 0, isso aqui vai dar menos infinito, tá? Então, aqui dentro, vocês não façam ln, deixam ln ali, tá? Então, aqui vai ficar... é só para mostrar o que vai acontecer, porque esse é um exercício bem... Estava na lista e já gerou dúvidas, então eu coloquei aqui resolvido justamente para isso. Tá?
Então, se zerar um termo dentro do LN, deixam um zero ali. Não, se vocês fizerem o LN, vai dar erro até na calculadora. Ele não dá menos infinito, ele dá erro. Tá? Então, ficaria assim. Ó. Aqui, como é uma subtração, vocês vão fazer um LN do quociente. C menos 12. Tá? E aqui dentro é como se fosse dividido por zero. Tá? Mas vocês não vão dividir por zero, porque não tem como fazer divisão por zero. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui. Ó. Menos 1 sobre 10 vezes t. Vocês vão tirar a exponencial aqui, né? O ln. E aqui vai ficar VC dt menos 12. E daí, aqui, ó, vai ficar o zero, né? E na menos 1 t. E esse zero vai passar multiplicando para lá, tá? Então, e esse 12... Eu vou primeiro fazer a multiplicação, né? 12. E aqui vai ficar o zero vezes o e na menos 1. Então, mesmo que lá ficasse dividindo por zero, esse zero vai passar multiplicando para o outro lado e vai acabar anulando, na verdade, o que tem do outro lado aqui. Tá? Então, essa equação aí, ó, o que acontece? Ela acaba zerando esse termo aqui. Ó, tá? Zerando o termo da exponencial. Isso vai acontecer em casos muito raros, mas eu coloquei aqui igual resolvido. Daí vai zerar aquele termo lá, só sobrou esse 12 que vai para o outro lado. Tá? 12 volts. Tá? Então, neste caso específico, pessoal, pode acontecer de zerar um termo aqui, ó, e esse termo vai passar multiplicando para o outro lado e vai acabar zerando a exponencial. Tá? E daí significa o quê? Que antes de zero, ó, antes de zero, que era essa condição aqui, quadrar tudo aqui. Ó, antes de zero, que era essa condição aqui, ó, com a chave aberta, nós tínhamos 12 volts em cima do capacitor. Tá? E tinha zero de corrente no resistor de 4 ohms. Daí o que aconteceu? A gente pegou e fechou essa chave. Tá? Então a gente curto-circuitou um resistor que não tinha corrente. Tá? Então acabou que o fato de eu tirar esse resistor não fez com que a tensão do capacitor mudasse. Então ele estava com 12 e quando trocou ele manteve em 12. Tá? Então é um exercício muito específico, assim, onde eu não tenho nem carga nem descarga do capacitor. Tá? Mas ele é interessante para a gente fazer essa análise, ver quando acontece essas aberrações aqui. Eu estou levando um dividido por zero, tá? Não faz o menor sentido, mas seria possível de acontecer. Tá? Então, nesse caso, o gráfico, né, se a gente fosse fazer um gráfico da tensão no capacitor e da corrente, então ele é um gráfico onde o VC aqui, dt, CDT, ele estava em 12 antes, 12 volts antes, e vai continuar em 12 a partir dali. Tá? E a corrente ela estava em zero, tá? Estava em zero e vai continuar em zero depois disso também. Então ela estava por aqui, ó, aqui em zero, né? E ela vai continuar em zero depois também. Tá? Esse aqui seria o... Vou apagar aqui a pontinha. Tá? Então ela estava aqui ICDT. Ela estava em zero e vai continuar em zero. Tá? Porque não teve nenhuma mudança significativa ali no circuito, de forma que a sua tensão mudasse. Tá? Então, olha aqui, a tensão inicial, ó, antes e depois de zero era 12, e a tensão final, ó, pessoal, se você olhar no gráfico, a tensão VC de infinito, ela vale 12 volts. Tá? A corrente aqui, ó, em IC de 0 menos, pessoal, ela vale 0 amperes, e aqui a corrente de C de 0 mais, ela vale 0 amperes, e a corrente de C de infinito vale 0 amperes. Tá? Seria um caso muito raro de acontecer desse tipo de circuito aí. Tá? Mas poderia ser. Beleza? Então, o que eu quero, pessoal, de vocês, no final das contas? Né? O que eu quero? O que eu quero de vocês? Quero ver vocês sofrerem. Não, não é só sofrer. Tem que aprender a fazer as equações. Aí, tá? Sofrimento faz parte da trajetória. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês saibam fazer esse tipo de análise aqui, ó, quando eu tenho uma chave. Então, eu tenho que... Sempre vocês vão dividir o circuito em dois. Primeiro para t menor que zero. Segundo para t maior do que zero. Tá?
Daí, para t menor que 0, vocês vão trocar o circuito trocar o capacitor por um circuito aberto. Tá? E vocês vão calcular a tensão nele. Isso aí vai ser a tensão VC de 0 menos, tá? Que é essa tensão aqui. Ó. Tá? Daí, essa tensão vai valer para a próxima etapa, tá? Porque a tensão do capacitor não muda. Daí vocês vão desenhar a segunda etapa aqui, ó, com a chave na posição que ela foi, né? Pode ser que ela abriu, pode ser que ela fechou. E daí vocês vão equacionar o circuito, tá? E daí, esse circuito aí, vocês vão equacionar ele, tá? E essa parte aqui, ó, pessoal, dos valores de infinito, valor de 0 mais, isso aí tudo vocês conseguem resolver sem equacionar. Tá? Geralmente o equacionamento eu vou colocar lá como um bônus, tipo, questão vale 5 pontos, por exemplo. O equacionamento vale, sei lá, um ponto no máximo. Tá? Mas a maioria da pontuação vocês conseguem fazer só resolvendo essa parte aqui, ó, da tabelinha. Tá? Que é equacionando o circuito, né? Resolvendo para o valor de VC de 0 menos, VC de 0 mais, e os valores de infinito, tá? Com os valores finais. Tá? Então, como é que eu resolvo os valores finais desse circuito aqui? Tá? Só o circuito. Daí vocês podem fazer sem resolver equações. Vou pegar esse circuito aqui, vocês vão desenhar ele aqui. Aqui é 6 amperes, aqui é 2 ohms, então valores finais. Tá? Aqui vocês vão ter a tensão no capacitor. E o que vai acontecer? Valor final, pessoal, pressupõe que passou um tempo muito grande. Então, os capacitores estão totalmente carregados. Já passou a fase daquela exponencial, o exponencial já foi para 0, e daí o capacitor abriu. Tá? Então, essa tensão aqui seria o nosso V infinito. Nesse caso aqui é 6 vezes 2, 12 volts. Tá? Então, esse é o VC de infinito, tá? Que é a mesma coisa que é o VC de infinito. Tá? É 12 volts. E daí, como o circuito abriu, pessoal, essa corrente, o IC infinito, pessoal, que é a mesma coisa que é o IC de infinito, aqui, ela vai valer 0 amperes, sempre. Tá? Isso aqui vai ser sempre. Tá? Porque o capacitor já vai ter aberto. Tá? Agora, a tensão no infinito vai depender do circuito. Tá? Ok? Então, assim, ó, essa aula, pessoal, que é a aula 20, ela tem 2 exercícios, tá, resolvidos nela. Esse aqui é o exemplo número 1, tá? E ela tem também um exemplo número 2, tá? Esse exemplo número 2, ele também já está resolvido na aula que eu gravei da outra vez, tá? No semestre passado. Então, só vou colocar o link do vídeo lá para vocês assistirem, porque não vai dar tempo de eu fazer aqui, tá? Ok? Então, dessa parte de circuito RC, é isso aí, pessoal. Tá? Acabamos aqui circuitos RC. Tá? Próxima aula, nós já vamos começar circuitos com indutores. Tá? Beleza? Então, assistam as aulas lá dos links que eu vou colocar para vocês e façam a lista. Tá? Eu já vou pedir para vocês entregarem mais exercícios da lista. Né? Tá? Beleza? E é isso aí, pessoal. Tem que estudar isso aqui, pessoal. Não deixam para a última hora, pelo amor de Deus, que agora eu tô desde o primeiro semestre, desde o primeiro dia, eu tô avisando que a última parte é mais difícil. Então vocês precisam estudar mais agora. Tá? É uma exponencial de dificuldade, né? É exponencial a dificuldade, exatamente. Exatamente. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Vou ficar por aí hoje, então. Tranquilos? Serenos? Então tá, hoje ninguém falou nada, sério, tranquilo. Ou o Lucas falou tranquilo aqui, meu Deus do céu. Além do Alisson, mais alguém? Eu vou entrar numa reunião do sindicato. Eles não estão aí, na verdade eles não estão aí. Mais um agora. Ah, é? Não Tá aí tem mesmo ninguém. ou tá lavando louça? Já almoçando? Eu tô aqui. Tá, vou parar de gravar que vocês podem falar a verdade. Também tô aqui. O Fábio não tá aí, ó.